Simbora estudar! Passeio Noturno, parte 2, Rubem Fonseca. Então vamos aqui, né, ao conto Passeio Noturno, mais a parte 2. E eu me lembro quando eu li a primeira vez, né, eu fiquei pensando, será que é uma continuação? Não é uma continuação? Então é uma continuação, tá? E esse conto também narrado em primeira pessoa, né, como a parte 1. Se você não viu a parte 1, tem aqui no canal também, tá? E ele começa com um encontro, né? Ele tá de carro na rua com o seu carrão, né? E ele percebe que um carro encostou no dele, buzinando ali próximo dele insistentemente, né? E uma mulher dirigiu e passou um bilhete para ele, né? E naquele bilhete, né? O nome dela, tá? Ele fala, eu nunca tinha visto aquela mulher, né? Ele sorriu rapidamente, tá? E pegou o bilhete. A mulher ele foi para casa, né? Colocou o bilhete lá, levou para casa e chegando em casa, ele foi ver o bilhete, né? E no bilhete tinha lá Ângela 287-3594. Então, o nome Ângela e o telefone, né? À noite saí como sempre faço. E assim a gente começa a ligar com a parte 1, né? Tá? Só que ele só dá ele só fala isso, ele não fala nada o que ele foi fazer, ou se ele matou alguém ou não matou naquele momento, né? Tá? Ele só fala isso. E aí ele fala que no dia seguinte ele ligou, né? Uma mulher atendeu, ele perguntou pela Ângela, falou que a Ângela não estava, né? Ela era estudante, né? É uma artista. Daí ele ligou mais tarde, a Ângela, ela atendeu, tá? E eles acabam marcando um encontro, né? E ele passa lá na rua dela, né? A gente percebe que é no Rio de Janeiro, porque primeiro fala da Avenida Atlântica, depois fala que ela morava na Lagoa, né? Na curva do Cantagalo. Então, ou seja, pontos ali do Rio de Janeiro que a gente percebe que esse conto se passa no Rio de Janeiro. Tá? Quando ele chega lá, ela está esperando. E ele fala, e aí a gente percebe, né, que a continuação tem essa certeza mesmo quando ele fala pra ela, né? Ah, quando eu liguei falaram que estava numa aula de quem? Aí ela fala impostação de voz. Ah, minha filha também estuda impostação de voz. Ou seja, né? A gente já recorda que o personagem do outro conto, né? Ele também tinha uma filha que fazia impostação de voz. E aqui que é o mais legal, né? A única personagem que tem nome é a Ângela, tá? Os filhos, a mulher, ele, ninguém tem, tá? Como eu falei no vídeo anterior, né? Demonstrando ali que pode ser qualquer família dessas famílias tradicionais brasileiras, né? Cidadãos de bem do Brasil, tá? E eles vão, né? Vão pro restaurante. Ele chega, né? No restaurante, né? Primeiro ela fala que ela é atriz, ele fala que filmes você fez. Ah, eu não, né? Dá pra perceber que ela tá começando a carreira dela lá, né? Eles vão pro restaurante. Quando entramos, Angela lançou um olhar desdenhoso sobre as pessoas que estavam no restaurante. Eu nunca havia ido àquele lugar. Procurei ver algum conhecido. Era cedo e havia poucas pessoas. Numa mesa, um homem de meia idade com um rapaz e uma moça. Apenas 3 outras mesas estavam ocupadas com casais entretidos em suas conversas. Ninguém me conhecia. Então, perceba que isso é importante para o conto. Ninguém me conhecia. Ele foi a um lugar, ninguém vai vê-lo com aquela mulher. É isso que ele quer naquele momento, que ninguém a veja. Falei da quebra de expectativas quando analisei outro conto, e aqui também eu acho muito legal a quebra de expectativas. Por quê? Porque você vai esperando o quê? Um encontro amoroso entre os dois. Ela deu o número dela, gostou dele, ele vai, agora os dois se encontram e vai haver um encontro amoroso, tá? Fiquem com essa informação. Daqui a pouco a gente vocês vão perceber porque eu falei isso. Então, ela estava bebendo, ele não bebia, né? Ele não bebia. Aí ele fala pra ela assim, né? Ela pergunta, né? O que ele pensou dela entregar o bilhete? Ele fala, não pensei em nada. Né? Aí ele fala assim, não, mas claro que você pensou, né? Se não pensou, então pensa. Aí ele fala pra ela, existem duas hipóteses. A primeira é que você me viu no carro e se interessou pelo meu perfil. Você é uma mulher agressiva, impulsiva e decidiu me conhecer. Uma coisa instintiva. Apanhou um pedaço de papel arrancado de um caderno e escreveu rapidamente o nome e o telefone. Aliás, quase não deu para eu decifrar o número que você escreveu. Aí ela pergunta, e a segunda hipótese? Que você
é uma puta e sai com uma bolsa cheia de pedaços de papel escritos com seu nome e telefone. Cada vez que você encontra um sujeito num carro grande, com cara de rico e idiota, você dá um número para ele. Para cada 20 papelinhos distribuídos, uns 10 telefonam para você. E qual a hipótese que você escolhe, né? Angela disse. Ela fala, a segunda, que você é uma puta. Então observa que o diálogo dele ele vai direto, né? Ele não tá ali querendo um encontro amoroso, a gente já começa a perceber, né? Aí ele fala que a Ângela continua bebendo, ele também bebe. E a Ângela fala, né? E se eu dissesse que a primeira hipótese é verdadeira, você acreditaria? Ele fala não. Aí ele fala, melhor, não me interessa. Então percebo, ele não está preocupado com aquilo e ele vai dando essa dica. Só que a gente pensa assim, pô, não interessa porque ele tá afim de ir pra cama com ela e isso aí vai acabar, então não vai haver mais nada, né? Aí ela começa, eu nunca, e continua bebendo, eu nunca fui tão humilhada em minha vida, né? Aí que vem uma parte legal, prestem bastante atenção. Ele fala assim, né? Eu se fosse você não bebia mais, porque ela continua bebendo, para poder ficar em condições de fugir de mim na hora que for preciso, eu disse. É um aviso, né? Ele vai dando dicas, ele vai dando um aviso, fugir dele na hora que precisar. Se ela estiver bêbada, ela não vai conseguir fugir. Lembram do que acontecia lá no passeio, né? No passeio noturno parte 1? Tá? Aí ela fala, eu não quero fugir de você. E ele continua falando que aquela situação no restaurante aborrecia, né? Depois ia ser bom, né? Ele fala, depois ia ser bom. E se a gente não prestar atenção, a gente tá pensando, né? Que ele tá pensando no sexo, ele tá pensando no depois. Mas não é nada disso. Tá? E ele fala, né? Mas conversar com Ângela não significava mais nada para mim naquele momento interlocutório. Tá? E aí ele fala que ele é traficante para ela, né? Ela fala que isso não é verdade. Aí ela fala, você não viu meu carro? Ela fala, você pode ser um industrial, né? Aí ela fala que pra ela escolher uma das duas hipóteses, ela escolhe que ele é industrial. Aí ele falou, errou, eu sou traficante, né? E até que ele fala para ele ir embora, e eles vão embora, né? Entramos no carro. Às vezes a gente pensa que uma coisa vai dar certo e dá errado, disse Ângela. Aí ele fala, o azar de um é a sorte do outro, eu disse. A lua punha na lagoa uma esteira prateada que acompanhava o carro. Quando eu era menino e viajava de noite, a lua sempre me acompanhava, varando as nuvens, por mais que o carro corresse. Aí ele fala que vai deixá-la um pouco antes da casa dela. E ela quer saber por que ele fala, não, eu sou casado, né? O irmão da minha mulher mora no teu edifício, não vai ficar legal. Ela pergunta, a gente não vai se ver mais? Aí ele fala, acho difícil. Todos os homens se apaixonam por mim, né? Ela fala. E ele responde, acredito. E você não é lá essas grandes coisas, o teu carro é melhor do que você, disse Ângela. E ele, um completa o outro. Então, a potência dele ali no carro. Aí ela sai, vai andando e o que acontece? Ela saltou, foi andando pela calçada lentamente, fácil demais. E ainda por cima, mulher. Mas eu tinha que ir logo para casa, já estava ficando tarde. Apaguei as luzes e acelerei o carro. Tinha que bater e passar por cima, não podia correr o risco de deixá-la viva. Agora, diferentemente das outras vítimas, tá? Ele não podia deixá-la viva. Por que eu tô falando isso, né? Para quem não leu a parte 1. Porque na parte 1, né, ele já deixa claro que ele faz outras vítimas. Tá? Ela sabia muita coisa a meu respeito. Era a única pessoa que havia visto o meu rosto. Então as outras ele simplesmente escolhia na rua e matava. Essa não, né? Entre todas as outras. E conhecia também meu carro. Mas qual era o problema? Ninguém havia escapado. Então, ele já fala, né? Ninguém havia escapado. Todas as pessoas tinham morrido. Bati em Ângela com o lado esquerdo do paralama, jogando seu corpo um pouco adiante, passei primeiro com a roda da frente e senti o som surdo da frágil estrutura do corpo se esmigalhando. E logo atropelei com a roda traseira, um golpe de misericórdia, pois ela já estava liquidada. Apenas talvez ainda sentisse um distante resto de dor e perplexidade. Quando eu cheguei em casa, minha mulher estava vendo televisão, um filme colorido dublado. E agora a gente vai ver a repetição do final lá, tá? Da parte 1.
Hoje você demorou mais, estava muito nervoso? Ela disse. Estava, mas já passou. Agora vou dormir, né? A repetição agora. Amanhã vou ter um dia terrível na companhia, como ele já havia falado da outra vez, tá? Então, gente, a crítica aqui é exatamente a esse padrão de vida, né? De várias pessoas que para a sociedade são a sociedade os compra como cidadãos de bem, eles conseguem vender bem isso, né? Tem aquela família tradicional brasileira, né? Um casal e os dois filhos ali, tá? Né? Família de margarina, de comercial de margarina, tá? Mas que faz as suas coisas escuras, tá? E que aponta o dedo para os outros, né? Dos pequenos erros dos outros. É exatamente sobre isso, né? Essa burguesia. Beleza, pessoal? Espero que tenham gostado. Por hoje é isso e simbora estudar!